E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender como que a gente vai usar o mod proxy no Apache. Para que serve o mod proxy? O proxy nada mais é do que uma pessoa que dá recado para outras pessoas, pega esse recado e traz de volta. Então, basicamente, eu não estou falando com a minha irmã, daí eu peço pro meu irmão fala para fulana que eu falei tal coisa. Aí ele fala para fulana que eu falei tal coisa, daí a minha irmã responde através dele, e ele responde para mim. Então, o proxy nada mais é que o man on the middle, né? Tipo, ele fica ali recebendo as requisições e enviando para quem tem que enviar, pega a resposta dessa pessoa e retorna para quem fez a requisição, né? Para que eu usaria um proxy? Bom, eu usaria um proxy numa situação onde eu tenho dois servidores web, duas aplicações na minha máquina, cada uma em uma porta, e eu quero receber todas elas pelo meu Apache. Eu quero que o meu Apache gerencie essas conexões. Então eu tenho um cara rodando em Node na porta XPTO e eu tenho outro cara rodando em Go na porta XPTO e é isso, né? Bom, vou mostrar aqui na prática para vocês que fica mais fácil de entender, né? Então eu vou abrir um terminal aqui, certo? Aqui eu vou criar um diretório chamado teste1 e um diretório chamado teste2. Cada um desses diretórios vai ter um arquivo, um servidor diferente rodando. Então, cd teste1, né? Eu vou criar aqui um touchindex.php e vou colocar aqui nesse index.php aqui alguma coisa, então vou, sei lá, echo 1, né? E vou iniciar uma instância do PHP aqui, né? Então PHP "-s 127.0001.2.8888". Então aqui ele vai abrir aqui, só deixa eu falar para ele que eu quero abrir a index.php apenas. Então beleza, aqui eu vou iniciar um cara, certo? Então aqui eu iniciei um, um servidor e agora eu vou lá no teste 2 e vou iniciar outro. Então aqui eu vou criar um touch index.php. Vou vir aqui no nanoindex.php, vou abrir aqui as minhas chaves e aqui embaixo eu vou dar um echo 2, certo? Beleza, feito isso, aqui eu vou dar o mesmo comando que eu dei lá. Comando é esse. Eu vou dar um php-s 127.0.0.0.01 2.8880. Então aqui a gente já vê aqui que eu tenho dois servidores rodando, tenho duas, né, aplicações escutando aqui, né, que recebem HTTP escutando. Se eu vim aqui no meu browser aqui, né, e digitar aqui 8880, eu caio na 2, certo? E se eu digitar 8888, eu vou cair na 1. Só que o que acontece? Eu não posso utilizar isso assim pro meu usuário final, né? Tipo, então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um cd aqui, vou dar um sudo nano barra hosts etc barra hosts, né? Então aqui eu vou entrar nos meus hosts, eu vou lá embaixo lá, vou criar um host novo, 001. Eu vou chamar ele de teste1.com.br. Melhor, testeproxy.com. Tá bom. E eu vou criar um segundo também, chamado testeproxy.com, certo? 2, testeproxy2.com. Beleza. Vocês vão ver que aqui no meu, quando eu entrar em teste proxy, deixa eu só ligar meu Apache aqui rapidinho. Sudo service docker stop. Sudo service apache 2 start. Pronto. Você vai ver que ele vai entrar na minha página do Apache, tanto esse como o teste proxy 2.com. Eles sempre entram na minha página do Apache. E se eu vim aqui, eu não posso dar para o meu cara utilizar, o meu cliente, esse IP aqui, né? Se eu vim aqui também, ó, eu quero que cada um abra, que esse teste proxy 2 abra isso que está na 8880 e esse cara aqui abra o que está aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Bom, muito simples. Primeiro eu vou vir aqui no meu Apache,
né? Vou abrir aqui o meu Apache, vou vir aqui dar um A2 query "-s", "-m", né? Eu vou adicionar um grep aqui, vou digitar proxy, né? Porque é o que eu preciso. Se esses três caras estiverem aí, beleza. Se eles não estiverem, é muito simples. Você vai dar um sudo a2 em e vai digitar aí o proxy, por exemplo, e proxy underline http, que ele vai adicionar no seu Apache os mods que você precisa. Daí é só reiniciar o Apache e correr para o abraço. Beleza, fez isso, o que você vai fazer? Você vai lá para cd etc apache 2 sites available e a gente vai criar uma vhost. Tá vendo aqui, ó? Já criei aqui a vhost. Eu vou só remover elas para a gente criar junto. Você vai criar uma vhost para cada situação. Então aqui, ó, a2 query "-s". Então aqui eu vou criar uma vhost pro primeiro site aqui, que é o test proxy, né? Então eu vou vir aqui, vou criar aqui um sudo nano.conf, né? Eu vou criar uma vhost, já tem escrito aqui, tá? Eu vou colar aqui apenas o texto, calma aí que vem coisa a mais para mim, mas eu quero só o texto da virtual host. Eu vou colar aqui, ó, colar. E aqui você vai ver, ó, server name, que é, estou criando um site, né, para esse cara. Aqui é a parte dos logs, né? E aqui embaixo a configuração do proxy. Então eu estou falando para ele que quando ele entrar por esse domínio, ele vai abrir o que tiver em 127.0.0.1 na porta 888 e vai responder, certo? Certo, então vou dar um Ctrl A, vou salvar, vou sair, A2 em site, teste proxy, vou adicionar meu site e vou dar um sudo service apache 2 reload. E ele vai pegar o meu site. Então eu vou abrir aqui o teste proxy 2, ele ainda está caindo na página do Ubuntu, mas em teoria testproxy.com vai cair no servidor 1. Daí, para eu fazer para esse cara aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu tenho que vir aqui, criar uma vhost para ele, certo? Copiar aqui o meu arquivo aqui o meu conf, né? Então eu estou falando aqui virtual host na porta 80, então qualquer coisa que tiver vindo na porta 80 que tem server name, você vai meter um proxy pass para essa porta 8880 nesse IP com require all granted. Daqui aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma 2 insight pro meu segundo meu segundo virtual host. Então eu vou vir aqui, vou reiniciar meu Apache e vou entrar aqui e ele vai estar carregando o 2. Não está carregando o 2 porque eu não sei. Daí a gente vai descobrir isso, né? Beleza. Então vamos só dar uma olhada aqui. O que a gente pode ter errado? Simplesmente eu esqueci de adicionar o 2 aqui. Basta reiniciar o Apache, porque o link simbólico já foi criado em Sites Enable. Quando eu voltar aqui, vai estar aqui o 2. Então é basicamente isso. Então eu tenho aqui 2, certo? E aqui eu tenho o 1, tá? Existem. E se eu desativar esse web service aqui, o que acontece? Vamos lá. Aqui, ó. Vou desativar. Ele vai dar um 503, dizendo que o serviço não está disponível, né? Eu vou subir aqui de novo e vou deixar aqui aberto o terminal para você acompanhar o que acontece quando eu tento acessar. Então vamos lá, vou acessar. Ele recebeu aqui, tá vendo? Uma requisição, aceitou e devolveu. O Apache já criou uma ponte aqui, uma conexão virtual com esse cara e abriu ele aqui e devolveu ele pra gente. Então o proxy ele repassa tudo que você quiser. Entendeu? Basicamente é isso. Tem outras configurações também, como por exemplo aqui, ó. Você poderia, em vez de ser barra, você pode adicionar um outro contexto. Vamos só testar aqui, ó. Você pode, por exemplo, aqui eu estou passando tudo que é barra vir para cá, né? Mas eu poderia criar um cara específico, por exemplo, que ele poderia fazer assim, ó, barra teste, certo? Daí tudo que for barra teste, ele passa para cá, entendeu? Então eu tenho uma série de possibilidades que eu posso estar explorando aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma segunda API, eu quero que ela fique no mesmo servidor, mas cara, o meu front já está usando barra. Aí para sua API você coloca que tudo que entrar pelo IP, tudo que entrar por barra API
ele vai para esse cara específico. E assim você vai, né, brincando com as configurações, né? Você vai fazendo aí, resolvendo seus problemas no teu web service aí, entendeu? Então aqui, ó, barra API. Então tudo que vem aqui para barra API vem para esse cara aqui. E assim vai, tipo, é bem simples o mod proxy, né? Um negócio bem tranquilo e que, cara, resolve muito problema, né? Às vezes você está numa situação ali, pô, complicada ali, que você, pô, tem um servidor só e muita coisa para entrar. Vai ter coisa que vai dar errado. O que mais dá problema é Swagger, né? Mas, cara, é de boa. A aplicação funciona e é isso, né? Então, aí se eu digitar barra API, barra, bom, não funcionou. Mas é isso daí. Enfim, pessoal, esse foi o tutorial de hoje, né? É, esse foi o tutorial de hoje. A gente viu aí como é que a gente pode fazer um proxy reverso, né? E é isso. Espero que ajude alguém, né? E tchau.